Fala galera, beleza? Professor Leandro de Matemática do Campus Caxias. Tudo bem com você? Bom, vamos agora resolver as questões números 1 e 2 da revisão parte 1 ProEja ADM, terceira série Estatística. Vamos a elas? Vou ler o enunciado da questão número 1, amiguinho, para você. Ele diz assim, ó, o gráfico abaixo corresponde à distribuição de frequências dos televisores vendidos por uma loja em certo mês, segundo a medida da diagonal da tela em polegada. No caso aí, ele dá alguns tipos de televisores de acordo com as suas polegadas. No caso, televisão de 20 polegadas, 21 polegadas, 27 polegadas, 29 polegadas, 32 polegadas e 42 polegadas. E aí, amiguinho, ele dá um gráfico para você. Esse gráfico é um gráfico de colunas, tá? É só você acessar aí na descrição do vídeo que você vai ver a lista de exercício, tá? Com o gráfico aí, beleza? E aí ele diz o seguinte, ele pergunta, né? A frequência relativa da classe 20 polegadas é... Amiguinho, vem comigo aqui, ó. Olha que lindo, ó. Olha que didático. Para calcular a frequência relativa, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, né, dessa forma, frequência absoluta dividido pela frequência total. Essa frequência absoluta, eu tenho que levar em consideração, né, a frequência absoluta da classe 20 polegadas. Se eu observar o gráfico aí, observando o gráfico, eu tenho 19 televisores vendidos, 19 TVs vendidas, no caso televisores vendidos, né, de 20 polegadas. Então a frequência absoluta aqui nesse caso é de 19, beleza? E a frequência total? Basta eu somar os valores que estão aí no gráfico, né? Eu vou somar a quantidade de televisores vendidos de 20 polegadas, de 21 polegadas, de 27 polegadas, de 29 polegadas, de 32 polegadas e de 42 polegadas. Observando o gráfico, são esses aqui, tá? O de 20 polegadas eu tenho 19 televisores. De 21 polegadas foram vendidos 25 televisores. De 27 polegadas foram vendidos 37 televisores. De 29 polegadas foram vendidos 71 televisores. De 32 polegadas eu tenho 33 televisores vendidos. E de 42 polegadas apenas 15 televisores foram vendidos. Somando todos esses valores, amiguinhos, eu vou encontrar a frequência total, que é 200. Com isso, eu consigo calcular a frequência relativa da classe 20 polegadas, que é a frequência absoluta da classe de 20 polegadas. Né? No caso aqui, a frequência absoluta é a quantidade de TVs, né, de televisores vendidos de 20 polegadas, que é 19, beleza? Sobre a frequência total, que no caso é 200, tá certo? Que é o resultado da soma das frequências aqui, beleza? Então é 19 sobre 200, que é a mesma coisa que 19 dividido por 200. Se eu dividir 19 por 200, amiguinho, eu vou encontrar a frequência relativa, vou encontrar 0,095. Só que, amiguinho, a frequência relativa geralmente é dada em porcentagem, tá certo? Então, para transformar esse número aqui para porcentagem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, decimal, e vou multiplicar por 100. Se você multiplicar esse cara por 100, né, é só andar duas casinhas com a vírgula para a direita, ó, 1, 2. Vai ficar o quê? 9,5%. Ou seja, esse valor aqui, em porcentagem, corresponde a 9,5%. Ou seja, a frequência relativa da classe de 20 polegadas é 9,5%. Gabarito, amiguinho, resposta letra C. Lindo, né? Show de bola, né? Agora vem comigo. Vamos resolver a questão número 2. Vou ler o enunciado para você, amiguinho. Ele diz assim, ó. A distribuição das frequências relativas das notas obtidas em um vestibular pelos candidatos a uma vaga na Faculdade de Medicina de uma universidade é descrita pelo gráfico a seguir. Então, aí na lista, né, em PDF, que está na descrição desse vídeo, tá bom? Tem um gráfico, né, chamado gráfico de setor ou gráfico de pizza, que representa a porcentagem de cada nota, né, obtida pelos candidatos, né? Então, por exemplo, aí no gráfico, nota 7, né,
a porcentagem é 14%, né? O que significa isso? Que 14% dos candidatos obtiveram nota 7, né? Nota 8, por exemplo, 9,6%. O que significa isso? Que 9,6% dos candidatos obtiveram nota 8. E assim vai, beleza? E aí ele pergunta o seguinte: sabendo que 800 candidatos obtiveram a nota 6, o número de candidatos que participaram desse vestibular é... Então, qual é a pergunta do problema, amiguinho? Ele quer descobrir o total de candidatos que participaram do vestibular, beleza? Tem basicamente duas maneiras de fazer essa questão, tá? A primeira solução é a seguinte: nós sabemos, né, olhando lá no gráfico, a porcentagem correspondente aos candidatos, né, a quantidade de candidatos que tiraram nota 6, a porcentagem é de 16%. Só que esses 16% correspondem a 800 candidatos. Isso é dado pelo enunciado, tá bom? Ou seja, 16% dos candidatos, quer dizer, 16% do total de candidatos corresponde a 800 candidatos, beleza? Então, eu vou fazer essa questão, eu vou utilizar aqui regra de 3 simples. Olha só o que eu vou fazer. 16% corresponde a 800. Eu quero descobrir o total de candidatos. O total de candidatos representa que porcentagem? 100%. Então, 100% vai representar o total que eu quero descobrir, que eu não sei, que eu vou chamar de X. Maravilha, né? Lindo, né? Didático, né? Agora vem comigo. Olha que lindo, ó. Vem comigo agora. Para resolver essa regra de 3, eu vou multiplicar cruzado. Como é que vai ficar, então? 16 vezes X vai ser igual a 100 vezes 800. Ou seja, 16 vezes X igual a 100 vezes 800 dá 80 mil, né? Basta fazer 1 vezes 8 e acrescentar 4 zeros. 1 vezes 8 dá 8, 4 zeros, 80 mil. Show de bola? Esse 16 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, vai ficar X igual a 80 mil dividido por 16. Beleza? X igual a 80 mil dividido por 16. Se eu fizer essa conta, essa divisão, eu vou encontrar o X, que é o total de candidatos, que é 5 mil. Ou seja, qual o total de candidatos que participaram desse vestibular? 5 mil candidatos. Show de bola? Encontrei, então, a resposta da questão número 2, 5 mil candidatos. Maravilha? Agora vem comigo aqui, tem uma outra solução que eu quero apresentar para você. Ó. Repara. Nós sabemos que 16% do total de candidatos corresponde a 800 candidatos. Agora, eu não sei o total de candidatos, eu vou chamar de X, tá certo? Ou seja, 16% do total de candidatos, ou seja, 16% de X, que eu não sei, corresponde a 800 candidatos, quer dizer, é igual a 800 candidatos. Repara, 16% é o quê? É 16 sobre 100. 16 sobre 100 é 16 dividido por 100. 16 dividido por 100 dá 0,16. Então, isso daqui é 0,16. Então, vai ficar 0,16. Esse D significa vezes X, tá certo? Então, isso daqui é 0,16 vezes X igual a 800. Esse 0,16 está multiplicando. Vai passar para o outro lado dividindo, amiguinho. Vai ficar X igual a quanto? 800 dividido por 0,16. Se eu fizer essa conta, 800 dividido por 0,16, vou encontrar o X. O X vale quanto? 5 mil candidatos. Ou seja, o total de candidatos que participaram desse vestibular é de quanto? 5 mil. Gabarito, resposta, letra D de dado. Show de bola? Ficou didático para você, amiguinho? Espero que sim. Um grande abraço e até a próxima.